Fala, hackers! Meu nome é Igor Gontijo e hoje eu estou aqui com ele, Arthur Viana, CMO da Reeve e da Outbound Marketing. Arthur, primeiramente, cara, muito obrigado por você ter vindo, sentar nesse sofá aí, contar um pouquinho pra gente da sua experiência e poder passar valor pra nossa audiência aí, cara. Cara, valeu demais, eu agradeço, principalmente a cerveja. Faça esse papo flua de maneira mais tranquila, mas, cara, sempre prazer estar próximo de gente boa, conversando com gente boa, falando de marketing, falando de vendas. Cara, é pra isso que a gente tá aqui. Roda a vinheta. Sempre quis falar isso. Então, Arthur, cara, acho que nada mais justo que você começar explicando pra gente o que é a Reeve, o que é Outbound, qual problema vocês resolvem. Legal, cara. Bom, a gente nasceu com a missão de fazer as empresas brasileiras venderem melhor. A gente enxerga que existe um gap grande no mercado de empresas, principalmente B2B, né, que vendem para outras empresas, de como vender. Ter um know-how de como prospectar, aonde prospectar, como qualificar e como vender para esses clientes. Tudo começou com o nosso blog, né, foi o nosso MVP, outboundmarketing.com.br. Do blog a gente nasceu uma consultoria, da consultoria, vivenciando de perto o que eram os desafios do nosso cliente, a gente desenvolveu o Reeve, que é uma plataforma de engajamento em vendas, uma plataforma de sales engagement, focada para fazer com que times de vendas B2B consigam ser realmente mais eficientes, consigam prospectar melhor, com maior range de opções de prospecção, consigam qualificar melhor, consigam botar mais conta para dentro de casa. Então, cara, a gente ajuda empresas B2B a vender mais, esse é o nosso business. Legal, então você está me falando que vocês tinham consultoria ali, vocês viam de perto no dia a dia quais que eram as dores, e vocês viram, cara, falta um mecanismo, falta uma ferramenta para poder ajudar o cara nisso, e aí vocês vieram ocupar esse espaço. Exato, cara, assim, o feedback que a gente teve no começo é que mesmo utilizando plataformas gringas que possuem semelhanças em termos de job to be done como ferramenta, o mercado brasileiro ele possui minúcias e possui detalhes, e a gente chegou nesse buraco realmente um espaço para conseguir fazer uma ferramenta que tivesse um layout, um design focado na experiência do mercado brasileiro. Então, por mais que a gente se inspire em grandes players lá de fora, como por exemplo Outreach, Salesloft, própria Mixmax, que não é um modelo tão próximo, mas que também tem um job to be done parecido, são empresas que estão resolvendo um problema similar ao nosso. A gente buscou essas referências, mas também colocando o nosso tempero tupiniquim para conseguir realmente acertar o Product Market Fit aqui no mercado Latam, no mercado Brasil. Legal. Cara, hoje para a gente poder conversar, eu escolhi um tema que eu acho que vai fazer muito sentido para muita gente, que é uma dor que muita gente passa, que tem muitas empresas pequenas, médias e até grandes, talvez, que passam pela seguinte situação. O cara passou a vida inteira ali, vendendo, prospectando cliente para indicações próximas, então um amigo indicou outro, foi lá, fechou, a empresa foi crescendo. E aí, cara, naturalmente chega um ponto onde ou aquela fonte seca, o cara dependia muito daquilo, ou ele não quer só aquilo, ele quer mais, e aí ele precisa botar a empresa dele no mercado, ele precisa de fato começar a fazer uma prospecção externa, precisa começar a mostrar e vender e correr atrás de cliente, que é uma coisa que ele nunca fez antes. Isso é um abismo para muitas dessas empresas. Cara, como você é o cara das vendas aí, acho que seria muito bom a gente conversar sobre isso e passar isso para a audiência aí, cara. Legal. Cara, assim, é importante você pensar que existem 3 modalidades de possíveis clientes, né? Então, cara, ou você tem os clientes que vêm por indicação, né? Então, no Predictable Revenue do Aaron Ross, ele chama esse perfil de lead como lead seed, né? Então, é algo que você cultiva, né? Então, você cultiva as indicações. Se você tem um bom serviço, você naturalmente vai ter indicações. Se você tem um bom relacionamento, você naturalmente vai ter indicações. Se você consegue trabalhar bem seu network, você vai ter boas indicações. O grande ponto do livro, inclusive, né, que ele conta, é que as indicações elas não são escaláveis, né? Elas têm um teto, elas têm um fim muito claro, né, que é basicamente o alcance da sua rede de relacionamento. Lógico que em alguns casos isso é muito escalável, né, mas em geral isso tem um limite. E o grande ponto também sobre esse tipo de formato de lead
é que você não consegue fazer ações proativas para realmente obter indicações. Você consegue fazer uma campanha ou outra de indicação, você consegue ter um processo de conseguir indicações, né, seja no fechamento de um contrato, seja analisando o NPS, ou então no momento da jornada do seu cliente, onde ele se enxerga mais valor, você entra em contato com ele, faz indicações, mas isso ainda assim, por mais que seja um bom processo, não se torna escalável. Os outros dois tipos de leads, né, os dois tipos de possíveis clientes são os nets, né, que vem através de uma estratégia de inbound, uma estratégia de marketing, de aquisição. Né, então, basicamente, ele faz a alusão de você jogar uma rede e os peixes chegarem até você. E, por último, você tem a opção de fazer outbound, né, o que ele chama de leads spears, ou leads lança. Né? Então, você sabe qual que é o perfil de cliente que você pode ajudar, você vai atrás dele, né, com seu arpão afiado, você vai atrás desse peixe. Na maioria dos casos, um peixe que é naturalmente maior, né, um formato um pouco diferenciado. Então, entendendo esses três perfis de lead, que você consegue diversificar o que é a sua estratégia de go-to-market, o que é a sua estratégia para adquirir novos clientes. Entendi. Cara, assim, vocês trabalham alguns frameworks, algumas metodologias, né? O Spin, por exemplo, que vocês têm um jeito de trabalhar o cliente, trabalhar essa necessidade. E assim, acho que muitos dos caras que estão ouvindo isso agora não conhecem essas metodologias, não sabem como trabalhar esse cliente comercialmente, em questão de proposta, em questão de como passar o valor daquilo que eles vendem, em questão de como comunicar aquilo. Então eu queria que você contasse um pouco como que é essa metodologia e contasse que tem um framework, uma estratégia, um passo a passo ali que você pode seguir para poder começar a fazer isso, né? Legal, cara. Acho que é sempre bom segmentar um perfil de público. Cara, você vender para o B2C é um pouco diferente, vender para o B2B, dependendo do ticket que você vende, é diferente, dependendo do que você vende, é naturalmente diferente. Então você vai ter cenários onde o cara vai comprar usando mais a razão do que a emoção, cenários onde você vai usar muito mais emoção, o gatilho de compra e urgência que você que é impressa sobre você para fazer uma compra. Em outros casos você vai pensar mais, mas ainda assim o emocional impacta bastante. Em geral, para o cenário B2B principalmente, cara, a gente acredita que você precisa ter muito claro o que é o valor que você entrega para esse seu cliente. Porque na hora da compra, se você não deixa isso muito claro, ele não vai ser um bom cliente, não vai te dar o retorno financeiro que você espera. Então, principalmente com a era SaaS, né, e os grandes gurus de vendas sempre falam muito do modelo SaaS, de recorrência, né, eles sempre falam que, assim, acho que o pessoal da Winning by Design fala muito isso, que o como você vende, ele é tão importante quanto o que você vende. Né? Que é como que você qualifica aquele lead, como que você mostra para ele que ele realmente tem um problema e que você tem a solução para aquele problema. Eu acho que esse é o grande ponto onde as empresas falham miseravelmente. As pessoas tentam encontrar atalhos para empurrar produtos, sendo que, cara, esse não é o caminho. Ainda mais hoje, velho, onde você tem um cenário onde o comprador ele tem muito poder na negociação. Porque ele pode simplesmente ouvir tudo que você está falando para ele e pesquisar no Google uma solução alternativa. Então, cara, se você não está no controle de uma negociação, em como você qualifica, como você engaja esse prospect para ele se tornar um cliente, você vai perder esse poder. E se você não demonstra valor, se você não demonstra realmente credibilidade, ele vai simplesmente escolher um outro possível fornecedor. Hoje com a internet o cara ele não é obrigado a engolir nada, né? A mesma lógica dos anúncios da TV, por exemplo. Você não é obrigado a ficar na frente da TV ali, parar e ficar assistindo aquilo. Da mesma forma, se aparecer um fornecedor para você, você não é obrigado a falar, nossa, cara, eu nunca vi isso na minha vida, eu vou contratar de você. Você vai falar, cara, eu vendo X, ele vai procurar lá no Google. Empresas que vendem X, vai aparecer uma lista. Então, se você não tiver um diferencial muito claro, um benefício muito claro, ele consegue achar outro cara que oferece aquilo melhor, oferece aquilo de um jeito mais completo, que sabe comunicar melhor e sabe vender melhor. E isso, cara, é uma coisa que a gente trabalha muito na metodologia da Hacker, a gente trabalha aqui muito com aquisição de clientes, muito com geração de demanda, e a gente viu que não adianta só você gerar a demanda para o cara, não adianta o cara chegar interessado se não tiverem pessoas que não sabem vender aquele produto, ou se o produto do cara não for ruim. Não adianta eu gerar 1 milhão de pessoas interessadas em comprar aquele produto, se na hora de eu vender aquele produto não é bom. Da mesma forma, não adianta o produto ser bom e eu gerar 1 milhão de pessoas interessadas em comprar, se na hora que o vendedor vai abordar para fechar a venda, ele não sabe abordar aquilo da melhor forma, e aquilo ele perde valor,
E aquilo é meio que uma torneira aberta, né? Não adianta sair aquela enxurrada se no final ali vai tudo sendo desperdiçado. Cara, queria que você contasse um pouco mais aí sobre como que vocês geram esse valor dentro do Reeve, da Outbound, como que vocês fazem, né? Além de implementar esse processo, você tem esse processo interno, então eu queria que você contasse um pouco da experiência, vamos dizer assim, pessoal de vocês fazendo isso para o serviço de vocês. Legal. Cara, assim, toda uma solução, principalmente B2B, ela é ancorada em um problema. E no final das contas, o que você está entregando solução não é, por exemplo, cara, eu vendo uma consultoria, não é eu vendo um produto, eu vendo um software. Não, cara, o que você está vendendo, principalmente no B2B, ele vai estar ancorado em 3 elementos. Ou a sua solução, ela traz um aumento de receita, ou a sua solução, ela traz uma redução de risco, ou a sua solução, ela traz uma redução de custo. Em alguns casos, você vai ter elementos que se permeiam, né? Então, eu tenho uma solução que reduz custo e reduz risco. Tem uma solução que aumenta a receita e reduz risco. Depende. Então, o grande ponto é, cara, o problema que eu resolvo está ancorado em qual desses elementos? Porque isso tem que ser o drive da minha negociação. No final das contas, não adianta nada eu vender o Reeve para um cara que não está interessado em aumentar a receita, não está interessado em vender mais. Ele, de repente, não tem capacidade para vender mais. Então, isso faz com que a minha negociação com ele seja um deal breaker. Eu não consigo vender para esse cara. Esse cara não tem o problema que eu resolvo. Então, eu acho que o grande ponto onde as pessoas erram, cara, no mercado brasileiro em geral, é que as pessoas têm uma abordagem muito solution-centered. Então, cara, essa aqui é a minha solução. Você está interessado? Isso está perdendo espaço para uma solução que ela é customer-centric. Cara, qual que é o seu problema? É esse? Eu tenho essa solução. Você está interessado? Isso é muito mais poderoso. Entendeu? Então, por isso que a gente fala muito em como que você qualifica o seu lead, como que você entende realmente o problema dele. E aí a gente vai entrando em frameworks que você comentou, como, por exemplo, o Spin Selling, né, onde você identifica um problema e as principais implicações daquele problema. Né? O Spin Selling eu digo que é a mãe de todas as matrizes de qualificação, porque todas possuem similaridade, né? Que é, cara, em torno de um problema, uma alavanca de problema, um compromisso de problema, que é como a gente chama lá no Reeve no Outbound. E aí você vai ter outros como, por exemplo, o Bunch, né, que também em cima de um problema, de uma necessidade, de um timeline, de uma urgência. Você vai ter o DPCT, e você vai ter o DPCT BACI. Então, tudo depende de como você qualifica o problema do seu cliente, do seu lead, e como que você demonstra isso para ele. Esse é o poder que você tem numa negociação. Cara, esse aqui é o tamanho do seu, esse é o problema que você tem, esse é o tamanho do seu pepino, isso é como eu consigo resolver e esse é qual o resultado que você precisa alcançar, que é o que eu vou fazer você alcançar. Legal. Então, esse alinhamento, que é o que a gente chama de alinhamento da venda consultiva, que é realmente o que faz com que as pessoas consigam vender de maneira eficiente. Cara, é o que eu estava conversando com o Thiago da VUP num outro talk. No fundo, todas essas metodologias, elas querem que você pare e olhe para uma coisa, que é o que ele falou. Não adianta você oferecer uma solução sem entender o problema. Você não pode oferecer também uma solução genérica para um problema genérico. É muito mais assertivo você chegar, entender de verdade, fazer uma imersão na realidade do cliente, falar, cara, de verdade, qual que é o seu problema, pelo que você está passando? E às vezes o cara nem sabe pelo que ele está passando, mas por você ter uma experiência naquela sua solução, você consegue falar, igual o Thiago da VUP estava falando, cara, você está achando bom que o seu processo de contratação demora 60 dias, mas eu vou te falar que eu tenho vários clientes aqui que eu consigo fazer para eles em 30 e 20. Imagina o que você ia fazer com esse tempo extra. Então, assim, você entender o seu mercado, entender o seu problema, já é um caminho gigante para você poder pegar aquilo e falar, cara, eu preciso oferecer isso desse jeito para eu conseguir vender. Porque o pessoal tem uma visão de vendas que é assim, cara, eu tenho um produto e vou fazer um dinheiro. Sendo que não é assim. Todo produto ele resolve um problema e ele leva valor para alguém pegando aquilo e falando, cara, sei que você está passando por isso, eu sei que você quer isso e eu estou te oferecendo isso. Problema de business que está na sua oferta de valor, né, no seu produto. Né? Então isso é realmente grave. É aí que você tem que analisar. O problema não é o mercado, o problema não são as pessoas que não querem comprar o seu produto, é que você realmente não resolve um problema. Eu parto muito dessa premissa. E outra filosofia que a gente tenta estabelecer hoje no Brasil, com o alcance do nosso conteúdo e de como os nossos próprios clientes trabalham, é que, cara, vendas é sobre contexto. Né? Então, assim,
Tem um grande guru que a gente acompanha, que é o John Barrows, acho que o Gary Vee já falou isso também, tipo assim, cara, marketing é sobre conteúdo, né? Então eu estou comunicando com uma audiência, estou tendo um conteúdo que conversa com as pessoas, mas vendas é sobre contexto, cara, é sobre como que eu consigo aplicar aquele conteúdo dentro da sua realidade, né? Então, isso para mim é a lição chave, assim, cara. Então, se você tem uma apresentação de PowerPoint que você faz igual para todos os clientes que você vende, cara, você está errando, porque isso é conteúdo, isso não é contexto, né? Então, eu acho que esse seria um ponto inicial para as pessoas pensarem, tipo assim, cara, como que eu consigo contextualizar mais? Né? O que que eu faço realmente de diferente para essa pessoa? Tem uma frase do Seth Godin que ele fala que eu gosto muito, cara, que é: na hora que você entender a visão de mundo das pessoas, como elas sonham e o que elas querem, e você buscar uma forma de atender a isso, aí você está fazendo marketing. Porque muita gente tem uma visão muito errada de marketing e de vendas, que é: marketing e vendas é para você empurrar um produto para uma pessoa. Cara, você não está vendendo para um robô, tem um ser humano do outro lado, esse ser humano ele tem expectativas, ele tem problemas, ele tem um espaço ali, alguma coisa que está faltando nele, e para você ganhar dinheiro, para ele poder tirar o dinheiro do bolso dele, que é uma coisa que custou para ele conseguir, e te entregar, você precisa responder aquilo no mínimo de uma forma que fique igual ali, no mínimo do mínimo. Na melhor das hipóteses cara, você está me entregando isso aqui de preço e eu estou te entregando isso aqui de valor. E aí você consegue vender Sim. mais fácil. Sim. Cara, percepção de valor, se ela for negativa, você nunca vai vender. Né? Então, assim, preço, a diferença de preço por valor, né? O cara enxerga menos valor do que é o preço, ele não vai comprar. Se ele enxerga igual, talvez ele compre. Ele vai avaliar os seus concorrentes, ele vai procurar alguma solução. Mas se você tiver calibrado que o seu preço é menor do que o valor percebido, cara, isso é compra. Né? Esse é o caminho. E eu acho que um segundo erro grande, na hora que as empresas pensam em, cara, como que eu consigo construir um posicionamento para conseguir novos clientes, seja via marketing, seja via vendas, é pensar somente numa estratégia de aquisição pura. Então, por exemplo, eu discordo muito que marketing é uma estratégia de aquisição pura. Mas, cara, pensa no que é o marketing que eu faço hoje no Outbound Marketing. Cara, eu produzo conteúdo de marketing que atrai potenciais clientes. Ao mesmo tempo, esse conteúdo ele educa os meus usuários, que fazem com que eles consigam ter mais sucesso com a ferramenta, com o serviço que está sendo prestado. E eles enxergam ainda mais valor no que eu estou ofertando para eles. Então, meu conteúdo comunica com esse cara também. Meu conteúdo comunica com possíveis talentos do mercado, né, que querem vir trabalhar na minha empresa. Então, sim, cara, eu acho que marketing, qualquer ação que você pensando em adquirir cliente, ela não pode ser unidimensional. Cara, quero adquirir cliente. Né? Quero fazer uma estratégia de prospecção ativa, cara. Quero fazer outbound. Vou sair prospectando. Cara, como que você vai sair prospectando? Você vai sair oferecendo? Vai mandar um e-mail de Black Friday para todo mundo? Não é isso, cara. Pensa numa estratégia de longo prazo, velho. Cara, primeiro passo de vender é você conectar com a pessoa. Meu objetivo aqui, quando eu tô te mandando esse e-mail, eu tô te ligando, eu tô conectando com você. Eu quero entender se você tem um problema, o que eu posso resolver. Ao mesmo tempo que eu conectei, então eu passo para a próxima etapa. Cara, você tem realmente esse problema? Pô, resolver esse problema é prioridade para você hoje? Ah, então avance. Então, se não é prioridade, cara, pô, tranquilo, a gente não consegue resolver isso agora, mas, cara, daqui a 3 meses eu retomo contato com você. Então, assim, eu acho que o grande problema é as pessoas terem muita pressa para colher resultado e focar numa estratégia que ela é unidimensional. Então, sua estratégia de outbound ela tem que ser multidimensional. Eu estou conectando com possíveis prospects que vão comprar agora, que vão comprar daqui a 3 meses, que vão comprar 6 meses, que vão comprar daqui a 1 ano. Mas eu preciso conectar com esses caras, preciso aparecer no radar desses caras. Ao mesmo tempo que a minha estratégia de marketing de conteúdo, de posicionamento, enfim, não pode ser só para adquirir esse cara. Eu preciso educar esse cara. Esse cara, depois que ele comprou, ele precisa continuar sendo educado, ele precisa ser um promotor da minha marca. Então, acho que esse é um ponto que eu enxergo que as pessoas erram muito, as empresas erram muito no Brasil hoje. Legal, cara. Tem até uma conversa muito ligada com isso que eu estava tendo com o Márcio da Supersonic.
e ele fazendo uma construção para mim do porquê que a profissão do Growth Hacker ficou tão popular hoje em dia. Ele falando, cara, para pensar no ambiente lá do Vale do Silício, o tanto de startup que tem precisando ter resultado rápido. Aí chega a figura do Growth Hacker, que é o cara que teoricamente vai chegar ali, vai fazer uma mágica para você e vai fazer tudo rápido, no conceito geral, né? E por isso que isso ficou tão popularizado, porque é justamente por isso. Nessa era onde o resultado está importando mais que tudo, e você vender e tal, a galera esqueceu que marketing e vendas é muito menos sobre você simplesmente conseguir empurrar o produto ali para o seu cliente, é muito mais sobre resolver um problema e muito mais sobre gerar valor. E, cara, é justamente isso. A gente tem que olhar para isso e, cara, não é... Cara, beleza, você gerou sua venda ali, você gerou seu faturamento, mas vamos dizer assim, mentira, tem perna curta. Ainda mais hoje em dia, onde a gente está nesse ambiente digital onde tudo é simplesmente transparente. O cara, se você não entregar um produto bom para ele, você pode ter faturado 1 milhão em um dia, vendido um tanto. O cara vai virar amanhã, vai consumir o seu produto, vai falar que é ruim, vai falar mal de você pro Facebook, vai falar mal de você pro tio, vai falar mal de você no Reclame Aqui. E isso não tem um longo prazo, igual o Arthur está falando. Cara, qual que é a minha estratégia de marketing? É gerar valor para as pessoas. A venda ela é praticamente uma consequência nesse processo, principalmente no processo da venda consultiva. Pô, você está sentado na frente de um vendedor, ele senta, entende o seu problema, ele te escuta, ele tenta ajudar a sua empresa, ele propõe soluções, ele fala, cara, eu acho que esse produto aqui que eu ofereço realmente vai sanar um problema da sua empresa, vai te ajudar a faturar mais e vai ser um complemento para você. Não é? E aí, pessoal, eu sou o Arthur aqui da Rive, eu vendo uma ferramenta aqui que vai te ajudar a vender mais, compra aqui, e aí se o cara reclamar, deixa o cara para lá. Não é isso, cara. Venda, aliás, faturamento é uma consequência. O primeiro é gerar valor e o pessoal tem esquecido muito disso nessa era de growth hacking, daquele hack que o cara bota um fio de cabelo em cima do anúncio para o cara tentar tirar o fio de cabelo da tela e dar swipe para cima. O pessoal esqueceu que isso é muito curto prazo, cara. O cara vai falar de você depois, não é só resultado. Esse faturamento que você conseguiu fazendo, mentindo e tal, ele não vai durar. Simples assim. Cara, é exatamente isso. Assim, a gente postou um texto no blog hoje que é falando sobre as melhores cenas de vendas em filmes. E aí tem uma cena no Boiler Room que é um cara vendendo ação e tal, inclusive o Vin Diesel. Aí ele tá atendendo assim o cara na outra linha e ele fala assim, cara, eu sou o Chris Pratt. Sendo que o nome da agência de ações em si era Pratt alguma coisa. Então o cliente do outro lado falou assim, não, Pratt? Tipo assim, como, pô, você é o dono da firma e você tá me atendendo? Tipo assim, o cara mentiu, sacou? Pô, beleza, ele usou um gatilho mental de autoridade. Mas, cara, o quão relevante é isso dentro de um cenário onde você precisa manter um relacionamento para fazer uma venda? O quão curto, o quão tosco é isso dentro de um cenário mais complexo, né, cara? É o que você falou. Assim, cara, é muito bonito falar que existem vários atalhos, que você consegue crescer rápido, mas, sério, a verdade é que você precisa trabalhar duro. Existem as boas práticas, existe como você replica, existe um método que você aplica essas boas práticas, mas, cara, acima de tudo existe o trabalho duro. Né? Então, a profissão de vendas está mudando muito hoje no Brasil, principalmente no cenário B2B, está mudando muito, vai mudar muito. Daqui a 5 anos, eu tenho certeza que o vendedor B2B vai ter uma outra perspectiva. Né? Então, assim, ainda existe um pouco do ranço do vendedor no Brasil, ainda existe um pouco desse estigma, mas eu, cara, estou declarando aqui, daqui a 5 anos isso vai acabar, né? E o vendedor vai se tornar o consultor de vendas. Né? Cara, óbvio, eu preciso trabalhar com gatilho mental, eu preciso conduzir você dentro da negociação, eu preciso te convencer, eu preciso argumentar, eu preciso negociar, mas, cara, vai ser na base de você tem um problema e eu posso te ajudar. Essa é a relação básica de qualquer negócio saudável. Sim. Acho que não é, até para não ser mal interpretado, cara, tem hacks que funcionam, você consegue, a gente testa milhares de coisas aqui para poder ter resultado mais rápido. Mas a questão é, se você fizer isso sem um embasamento, de ter uma solução realmente, de resolver um problema, isso é um castelo de cartas, cara. Isso não tem base, isso vai cair, você pode vender. Se você não tem uma base forte ali de uma solução, de uma coisa que o cliente vai sair satisfeito, vai falar para outros, e você está ali mudando alguma coisa na realidade desse cliente, você está simplesmente vendendo.
Não é assim que você constrói uma marca. Crescer uma empresa não é só faturar. Você tem que ter uma base ali para poder sustentar esse crescimento e continuar crescendo. Cara, é exatamente assim. E por mais que você consiga arrumar hacks, e eles acontecem, eles existem, eles vão ser baseados no seu trabalho duro, na sua metodologia, de como que você testa. Né? Então, assim, acho que a grande confusão que as pessoas têm com o perfil do Growth Hacker hoje é que, cara, ele não é um profissional que ele tem as respostas. Ele é um profissional que ele sabe fazer as perguntas. Né? Ele tem um método para fazer as perguntas. Ele tem um método para analisar as respostas às perguntas e encontrar uma solução melhor. Né? Que é o que a galera da Hacker aqui faz bem pra caramba, diga-se de passagem. Cara, até voltando nisso que você falou de... que a gente tá falando agora, de tudo que tem que ter uma base e tal. Você viu aquele cara que ele basicamente ele hackeou a Fashion Week lá de Paris? Não fiquei sabendo. Cara, o que esse cara fez? Ele pegou num camelô uma peça de jeans que chamava Giorgio Pavani, que era meio que uma imitação de Giorgio Armani, meteu muita mala de estilista, pegou essa peça, Giorgio Pavani, foi lá para Paris, imprimiu um cartão de visita, bateu na porta do Fashion Week, falou, cara, eu sou Giorgio Pavani, tô aqui, tô querendo entrar. O cara nem questionou ele, de tanta confiança que ele tinha, deixou ele entrar. Entrando lá, ele pegou um estilista, mostrou o jeans dele e falou, fulano, eu preciso te ver vestido nesse jeans aqui. E aí o estilista famosão tava desfilando com o jeans dele, o cara ficou famoso, fez ensaio e tal. Mas assim, depois todo mundo descobriu, o negócio caiu. Porque é justamente isso, cara, você pode conseguir ter 1 milhão de resultados amanhã, fazer um hack mágico, mas se isso não tiver uma base, isso não é durável, isso vai cair. E acho que muito mais do que eu vim aqui trazer pra galera, falar sobre a importância de vender, sobre a importância de testar, acho que é muito mais isso. Acho que se tivesse uma mensagem principal cara, você precisa ter uma solução, você precisa entender o seu cliente, você precisa vender valor, porque faturar sobre faturar não te gera lastro, você não vai ter tempo nisso, não é durável, né? Exato. Cara, o crescimento ele é sobre consistência e não sobre o quão alto é o pico de resultado que você teve. Né? É como que a sua curva de growth realmente tem uma inclinação favorável. Né? Então, acho que esse é um ponto muito claro. Né? Então, assim, cara, de novo, né? Growth Hacking existe e ele é baseado em um método para fazer as perguntas certas no momento certo e encontrar a melhor resposta possível. Não é resposta mágica, não é solução mágica. Legal. Cara, saindo agora um pouco dessa parte de venda, mas é uma coisa que eu faço questão de enfatizar no Hacker Talks, e se tiver uma mensagem que eu puder passar para uma pessoa em 100 episódios que a gente for passar, vai ser essa, que é ressignificar essa questão do fracasso. E eu faço questão de mostrar para todo mundo que está assistindo todos os talks, o tanto que todos os caras que sentaram aqui comigo tiveram que errar para poder acertar. Porque tem muita gente que abre empresa, que faz startup, que tenta várias coisas da vida, concurso, vestibular, que seja o que tem uma noção de fracasso que eu tentei uma vez, aquilo deu errado e acabou. Sendo que todas as startups, inclusive o nosso processo é simplesmente baseado no erro. Quanto mais a gente errar, melhor, porque mais respostas certas a gente vai conseguir. É completamente diferente para a mentalidade. Então eu queria, só nesse final, sair um pouco dessa questão de vendas e queria que você contasse um pouco sobre a Reeve, sobre a Outbound, o que vocês tiveram aí de erro, de mudança, que vocês testaram, tiveram que mudar, sobre as melhoras que vocês tiveram com esse mindset de, cara, eu preciso errar para acertar. Cara, eu acho que isso tá vinculado ao nosso DNA, assim, Cara, assim, as grandes startups aqui de Belo Horizonte, as empresas que estão hoje realmente gerando resultados, os caras bateram cabeça lá atrás, garantido. Eu acho que vou trazer um pouquinho mais pro pessoal, mas, cara, a minha trajetória profissional foi basicamente, eu entrei na Outbound como estagiário, eu fui o 5º cara a entrar na empresa, né? Então lá no comecinho mesmo, entrei como estagiário em vendas, fui fazer a parte de SDR, o Vinícius, que é o nosso CEO, era o closer na época, e cara, saí de SDR, fiquei uns 6 meses basicamente, virei gestor de venda, virei account executive, né, vendedor, depois passei para ser gestor de vendas, fiquei um bom tempo nessa área de vendas até realmente assumir marketing. Então assim, o formato em que eu assumi marketing era basicamente o seguinte, cara, você é um cara que tem bons skills de comunicação e você já esteve na trincheira da nossa audiência.
Né? Então, assim, cara, você sabe se comunicar com quem realmente precisa da nossa solução, porque você já esteve lá. E aí, nessa transição, cara, naturalmente, eu precisava aprender um set de skills novo. E eu acho que o grande ponto que a gente falhou muito foi entender exatamente, cara, qual é o set de skill ideal para um cara que vai gerenciar uma área de marketing. Eu digo isso porque, assim, eu acho que o grande skill que eu tô aprendendo até hoje, na porrada, é, cara, como realmente se planejar. Né? Então, eu acho que, às vezes, a gente fica muito empolgado e, cara, não, vamos para cima, vamos executar, vamos executar. Eu acho que as startups e as empresas de Minas Gerais têm esse DNA de execução, né? É a galera que sai na frente, né? Então, Rock Content, Simpla, é uma galera que teve grandes competidores e ganhou no peito na raça. E eu acho que às vezes você quer executar demais e você pensa de menos. Você planeja de menos. Né? Pode editar aqui qualquer coisa, mas vocês até falaram comigo aqui, pô, a gente está fazendo conteúdo, acho que um grande desafio nosso é entender como é que a gente planeja um conteúdo. Sim. Como é que a gente segue uma disciplina de conteúdo. Isso é planejamento. Porque também a gente deixa muito claro essa importância do teste, mas também não adianta testar por testar. Você precisa ter uma base daquilo. Lógico. Então foi lá, errou, pegou o aprendizado daquilo, voltou para casa e falou, cara, por que eu errei? Por que o perfil de cliente não era? Por que a solução não atendeu? Você estuda aquilo, você cria uma nova hipótese e aí você volta e vai testar uma nova. Testar por testar sem planejamento não gera resultado nenhum. E assim, querer ir no peito na raça demais é legal. Cara, é você realmente ir além do que você pode. Mas, cara, se você não se planejar, você vai falhar, cara. Assim, acho que o grande ponto nosso, onde a gente podia ter, assim, cara, a gente é uma empresa que a gente, cara, dá vida pelo que a gente faz. A gente tem uma missão grande de fazer o mercado brasileiro vender melhor. A gente, cara, foca muito nisso. A gente tá trabalhando no mercado que é muito interessante, tem muito espaço nesse mercado. A gente, em tese, tem sinergia, né, no que é o nosso mercado. Sim. Mas, eu acho que na nossa história a gente falhou de não ter planejado melhor algumas coisas. De não ter sentado, olha, cara, em vez de a gente ir pra cá, vamos pra cá. Então vamos pra cá, vamos testar, depois a gente vai pra cá. Vamos sentir um pouco mais, vamos ter um pouquinho mais de feedback para planejar com calma, conseguir executar com calma. Porque o planejamento, cara, ele vai te dar noções não só de como que você vai ter que fazer, mas, cara, do que você espera em cada passo que você dá. Né? Então isso te respalda em termos de jornada. Né? Então Sun Tzu, no Arte da Guerra, fala muito isso, né, cara? A batalha, ela é vencida antes dela ser travada. Sim. Eu estava vendo recentemente um vídeo do Bill Belichick, que é o treinador principal do New England Patriots. E ele falou exatamente isso. Tipo assim, cara, o meu objetivo como técnico é entender exatamente como que a gente deve, o que a gente deve fazer antes de um jogo. E eu preciso deixar os caras executarem. E se algo sair do planejamento ao longo do jogo, eu tenho habilidades para corrigir o curso. Né? Então eu acho que o grande ponto onde a gente falhou, eu falei muito, foi, cara, como é que eu consigo ter um mindset de planejamento que ele é orientado realmente para minha jornada, que ele vai me ajudar, que ele está alinhado com o meu perfil de execução, que eu quero executar, eu quero produzir conteúdo, ao mesmo tempo eu quero gravar um webinar, eu quero fazer blog post, eu quero fazer... Mas, cara, isso precisa realmente estar concentrado no planejamento para que você consiga dar bons passos. Sim. Né, cara? Eu acho que marketing, né, é muito focado em como você planeja. E eu acho que vendas vai ser cada vez mais isso. Né? Vendas ainda hoje é muito no feeling. Cada vez mais, cara, vai ser como que você se planeja. Né? Aonde que você vai gerar lead, quem que vai atender esses leads, como é que eu vou trabalhar esses leads, como é que eu vou vender, como é que eu vou fazer proposta, como é que eu vou fazer pós-venda, como é que eu vou entregar para o meu time de customer service. Né? Então, eu acho que o planejamento é um grande ponto onde a gente falhou, eu falhei, e eu recomendo para que você que está aí vendo foque e realmente consiga entender o que é o planejamento para você e como tirar o melhor disso. Arthur, voltando um pouquinho para a questão das vendas, a gente tem até um caso nosso aqui da Hacker que roda muito. Um cliente que a gente foi visitar.
ele tem um time comercial de 60 pessoas, ele vive de venda, ele depende de venda. Se o time comercial dele faltar inteiro um dia, acabou. E aí, a gente vai interrogando, né, no início o cliente entendendo a empresa, e a gente é muito focado em métrica, e a gente perguntou para ele, falou, cara, legal, você tem essa operação aqui, você depende de time de vendas e tal, mas qual que é? Algumas métricas, vou te perguntar agora, você sabe me dizer quantas ligações, em média, um vendedor seu que vive de vendas, da sua empresa que vive de vendas, precisa para poder fechar uma venda? E aí, cara, ele respondeu pra gente, cara, eu acho que isso é meio que sorte, né? Depende do humor do vendedor, depende da lista que ele pegou, eu acho que isso é meio uma sorte. E acho que você é um ótimo convidado para poder passar para o pessoal essa noção de que venda é zero sorte e venda é total processo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso para o pessoal. Mas, cara, a gente nasceu dessa premissa. Essa é a core filosofia nossa. É o porquê a gente trabalha no dia a dia. Basicamente, cara, assim, eu tenho um background de engenharia química, né? Então, o engenheiro ele olha para um problema e ele tenta sistematizar tudo, né? Então, tentar entender quais são as variáveis que estão entrando, quais são as variáveis que estão saindo. E vendas, cara, nada mais do que isso, né? Os leads estão entrando, as vendas estão saindo, né? O que eu tenho nesse caminho? Eu tenho ligação, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que qualificar, eu tenho não necessariamente um script, mas eu tenho um set de perguntas que eu tenho que fazer, eu tenho compromissos que eu tenho que tirar, eu tenho um roadmap to close. Enfim, depende do quão complexo é a sua venda, depende do cenário da sua venda. Mas, cara, é zero sorte, zero sorte. Primeiro ponto, porque você tem uma amostragem bem clara aí, né, cara? Peraí, como assim? Você não sabe me dizer quantas ligações você faz para vender? Quantas ligações seu vendedor faz por dia? Quantas vendas você faz por dia? É isso? E a questão não é nem da dificuldade de obter essa métrica, mas é do cara viver de venda e não se preocupar de entender qual que é o meu processo, o que está dando certo, o que está dando errado, por que está dando certo, por que está dando errado e o que eu posso fazer para melhorar. Cara, essa é a estigma de que, cara, vendas é consequência. Mas, cara, vendas é o core business de qualquer empresa, né? É o coração pulsante de qualquer empresa. Você não tem empresa se você não vende, né? Eu me esqueci agora quem que é o cara que falou isso, né? Mas o André, que trabalha comigo, gerente de projetos lá no Rive, ele soltou essa outro dia. Ele falou assim, cara, as empresas fazem duas coisas. Elas constroem coisas e elas vendem coisas. Então, cara, no caso de vocês constroem uma estratégia de marketing, de aquisição de clientes e vocês vendem isso. Tá? Eu construo uma estratégia de vendas para meus clientes e eu vendo isso. Então, cara, empresas constroem coisas e vendem coisas. Velho. Então, cara, como é que você acha que metade do que é a sua empresa é na sorte? Eu acho que isso tá muito passado, muito mesmo. Acho que você vai ter diferentes cenários de diferentes complexidades, de diferentes modelos de negócio, de diferentes, cara, tudo pode ser diferente. Seu perfil de cliente ideal, o seu vendedor, mas no final das contas, cara, você tem um processo. O seu vendedor vai receber o lead, ele vai falar X, Y, Z, o lead tem que falar A, B, C, você tem que casar isso, você tem que mandar uma proposta, ele tem que assinar um contrato, né? Ou então ele tem que ir numa landing page, converter para receber um... Cara, não interessa o formato, vai ser um processo. E se você enxerga aquilo como um processo, o que está entrando, o que está saindo, cara, você tem um sistema e você consegue controlar isso e, cara, você não depende mais de sorte. Né? A gente trabalha para que as empresas não dependam mais de sorte. Né? Cara, e assim, eu acho que a importância do processo, mesmo que inicialmente o cara defina um processo de uma maneira errada, você pegar e definir processo na sua empresa, a primeira importância é você conseguir tangibilizar uma rotina. Porque a partir do momento que você registrou o que está acontecendo em cada etapa e como que está acontecendo, você passa a ter aquilo dividido para você poder analisar e otimizar. Se você não tiver o mínimo de registro de processo, seja ele como for, do jeito que é hoje, você não consegue parar para estudar ele e otimizar, né? Exatamente, cara. É o caso desse seu cliente, né? Então, assim, cara, eu não sei, eu não metrifico. Né? E aí, se eu não sei, eu tendo a entender que é sorte. Né? Mas não é sorte, cara. O seu vendedor está aqui, ele recebe essa lista. E esse é o processo que ele segue. Ele vai ligar para essa lista, ele vai falar com esses leads. O que está faltando? É você mensurar exatamente.
né? Cara, você pode botar um caderninho do lado do seu vendedor, um post-it, e para cada ligação que ele faz um risco. E aí, no final do dia, você vai ter quantas ligações ele fez, quantas vendas ele fez que já está dentro do seu sistema. E aí você tem quantas ligações você precisou fazer. Assim, cara, você não precisa de rocket science para conseguir mensurar nada. Você só precisa entender o que você precisa mensurar. Cara, isso é até engraçado. Eu tava contando esses dias um case do Cadu, do Alugator. Tava conversando com ele e ele tem um puta time lá dentro. Ele tava me contando, falando, cara, eu contratei um desenvolvedor que ele é tão bom quanto aquele outro que eu tenho lá dentro. Aí na hora eu falei brincando, porra, Cadu, você nasceu com a bunda virada pra lua. Ele, com a bunda virada pra lua não, mano. Eu tenho um puta processo de contratação onde a gente consegue filtrar os caras que são fodas do jeito que a gente quer. E eu falei, tipo, cara, realmente, cara, o máximo que você conseguir definir processos ali dentro, estabelecer o que está acontecendo e como que você pode melhorar em tudo dentro da sua empresa, você vai conseguir ter base para melhorar aquilo. Igual o cara falou, quantas ligações você precisa para fechar? Se você não metrifica hoje quantas que é e quantas que está acontecendo, você não consegue falar, cara, eu quero melhorar isso em 10%. Sim. Ou então isso aqui tá ruim, eu preciso melhorar. Você não consegue porque você não tem base nenhuma. Você não consegue melhorar o que você não consegue medir. Sim. E Arthur, cara, acho que foi isso. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria deixar assim pra galera que o Hacker Talks, a proposta principal não é tanto passar metodologia, tanto coisa técnica, eu quis passar o que está por trás, o que está para base. Porque hoje em dia divulga-se muito técnica, mas divulga-se pouco os porquês. Por que o cara está fazendo aquilo? Por que aquilo deu certo? O que é o centro do negócio? Não é só vender, é gerar valor. Você tem que entender o que está por trás daquilo, antes de você sair aprendendo 300 ferramentas, aplicando, sem saber o que você está fazendo, só por praticar mesmo, só por aplicar. Então, cara, eu te agradecer muito por ter vindo aqui, ter disponibilizado seu tempo, sua experiência para dividir um conteúdo com a nossa audiência. E eu queria deixar esse finalzinho aí para você poder indicar para a galera conteúdos sobre como eles irem para essa estratégia de go-to-market, onde que eles podem aprender mais sobre isso, falar muito sobre o conteúdo de vocês aí, que é uma puta referência em vendas aqui no Brasil. Eu queria que você passasse aí para o pessoal também um pouco das soluções que você oferece, para que tipo de empresa que essas soluções servem, quem que precisa contratar isso, para que às vezes tem alguém ali do outro lado que está precisando disso e não sabe. Legal. Cara, é até difícil falar em conteúdo, porque depende muito do que é o seu problema, cara. Mas o grande ponto existem ótimos conteúdos, existe muita gente boa disposta a te ajudar na internet. Basta você procurar sobre isso. Então, cara, você precisa aprender sobre marketing de conteúdo, você vai encontrar a Rock. Você precisa aprender sobre vendas, você vai encontrar a gente. Mas você precisa aprender mais sobre growth hacking, você precisa aprender mais sobre estratégia de aquisição, você vai encontrar o pessoal da Hacker. Então, assim, o próprio Google, ele é desenhado para que as pessoas encontrem as melhores respostas para as perguntas que elas estão procurando. Então, o grande ponto que você precisa pensar cara, se eu preciso mudar, que tipo de perguntas que eu tenho que fazer para mim hoje? Aonde que realmente está o meu problema? Se eu não vendo muito, é porque eu não tenho volume suficiente no meu funil, ou é a minha conversão que está ruim? O que eu preciso entender para vender mais? E só te dando uma cortada, mas assim, se o cara não tem base nenhuma de para onde que eu vou partir, você parte do zero, cara. Fala, cara, eu estou precisando faturar mais, eu estou precisando dar certo. Você pega e fala, cara, o que as empresas que estão dando certo estão fazendo? E aí você começa a descobrir que o cara está fazendo outbound, que o cara está fazendo inbound, que o cara está fazendo uma série de coisas que muitas das vezes você nem sabia que existiam, né? Cara, exato, assim, eu acho que para você ter sucesso, você é uma empresa de sucesso que vende muito, você não precisa reinventar a roda. Você não vai criar a fórmula mágica de aquisição de cliente. Cara, procura o que são as melhores práticas. Então, cara, melhores práticas para aquisição de cliente. Pergunta para o senhor Google. Né? Cara, prospecção. Pergunta para o senhor Google. Eu, inclusive, vou aparecer em primeiro lugar, fazendo uma lá. Mas, cara, assim, eu acho que é isso, assim. Procure entender realmente onde é que está o seu problema e pergunta para o Google, pergunta para outras empresas, né? Se conecta realmente com pessoas que podem te ajudar, né? Acho que o grande ponto de venda consultiva existe justamente para isso. Se você for converter na landing page da Raw Content, você vai conversar com um consultor de vendas que o cara vai fazer um diagnóstico sobre o seu cenário. Se você for converter na landing page do Reeve, você vai conversar com um consultor de vendas que vai entender sobre o seu cenário de vendas e vai te direcionar para a melhor solução. Né? Ele não vai empurrar o produto, que é o que a gente falou aqui. Então, acho que é um pouco disso.
Se você quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho, cara, é só procurar por Outbound Marketing, a gente também está em primeiro lugar no Google. Reeve é uma plataforma que ajuda times de vendas B2B a serem mais eficientes. Fica aqui o convite para conversarem com o nosso time, que realmente vai tentar fazer uma abordagem mais consultiva possível. Nosso objetivo é entender o que é o seu problema para realmente oferecer uma solução. E, inclusive, agora, se eu entender que a solução tangencia a solução do pessoal da Hacker, eu vou indicar com o maior prazer. Se é para o pessoal da RD, eu vou indicar com o maior prazer. É assim que a gente trabalha como um ecossistema, né? E esse é o objetivo do mercado em geral, né, cara? Existem problemas, existem pessoas prontas para resolver esses problemas e a gente estamos todos conectados. Legal. Então, cara, te agradecendo de novo. Muito obrigado por ter vindo. Espero ter passado o máximo de valor possível pra galera aí. Espero que vocês tenham escutado o que esse cara tem pra falar, porque ele é realmente foda no que ele faz. A Outbound e a Reeve, eles estão atendendo o mercado de uma forma assim, com excelência, realmente procurando entender o problema dos clientes e resolver. Então, tem uma série de empresas que eles revolucionaram a metodologia de vendas dessas empresas. E esse foi mais um Hacker Talks. Muito obrigado. Valeu, Arthur. Valeu demais. E até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.